Cresça no silêncio, sem precisar anunciar cada passo. Agora, me diga, já parou para pensar que em apenas 60 dias a sua vida pode ser completamente transformada? Parece ousado, mas vou te mostrar o porquê isso faz sentido. Há alguns anos, ao mergulhar na leitura de um livro sobre o poder da mente subconsciente, percebi um padrão curioso. O autor relatava histórias reais de pessoas que, ao mudarem sua forma de pensar, viam suas vidas darem um salto em pouco tempo. E o que me chamou a atenção é que esse tempo, quase sempre, girava em torno de 2 meses. 60 dias eram suficientes para desejos antes distantes se materializarem em realidade. E não pense que isso ficou restrito às páginas de um livro. Ao longo da minha vida, percebi esse mesmo ciclo se repetindo várias vezes. Em mim, nos meus alunos, em conhecidos. A transformação parece ter um prazo natural, como se a mente precisasse desse período para processar a decisão e alinhar as circunstâncias externas. Algumas vezes acontece antes, em outras demora um pouco mais, mas os 2 meses aparecem como um marco recorrente. Lembro de quando decidi fazer faculdade. Era um dos períodos mais desafiadores da minha vida financeira. Eu já tinha 2 filhas pequenas, mal conseguia garantir o básico em casa, e mesmo assim, dentro de mim, algo dizia que era possível. Eu não fazia ideia de como conseguiria pagar, mas decidi acreditar e manter a fé de que o caminho se abriria. E foi exatamente o que aconteceu. Uma família, de forma inesperada, se ofereceu para custear minha graduação inteira. Durante 4 anos eles sustentaram esse sonho, até que eu pudesse caminhar com minhas próprias pernas. Essa virada não aconteceu de um dia para o outro, mas dentro do prazo de 2 meses após eu ter tomado a decisão firme. Outra experiência marcante foi no meu casamento. Houve um período em que eu e meu marido estávamos quase desistindo um do outro. A convivência havia esfriado e parecia não haver mais conexão. Ao invés de insistir em discussões, tomei a decisão de trabalhar em mim mesma. Comecei a cuidar da minha mente, da minha energia e a me reconectar espiritualmente. Decidi não pressioná-lo, apenas me fortalecer interiormente. 60 dias depois, como se algo tivesse despertado, ele voltou a se aproximar com mais amor, mais carinho e um interesse renovado. O que parecia perdido se transformou em algo ainda mais forte. Esse mesmo ciclo também apareceu na minha vida financeira. Recordo de uma fase em que estávamos totalmente apertados, vivendo com reservas mínimas. Eu já trabalhava na internet, mas ainda não tinha resultados. Durante 2 meses, continuei me dedicando mesmo sem ver frutos imediatos. E então, no 3º mês, tive meu primeiro grande salto. Um faturamento que jamais havia alcançado. Da mesma forma, em outro período crítico, durante a pandemia, quando estávamos inseguros e a renda parecia desaparecer, a mesma janela de tempo se repetiu. 2 meses de aperto, disciplina e fé, até que uma oportunidade maior se abrisse, mudando completamente nossa realidade. É como se os 60 dias fossem um ciclo de incubação. O tempo necessário para que uma nova decisão seja absorvida pela mente, fortalecida pela disciplina, e então manifestada no mundo real. Não é mágica, é um processo que mistura foco, fé, energia e ação constante. Se você olhar para a sua própria trajetória, talvez também perceba momentos em que a vida mudou radicalmente em torno desse mesmo período. O que hoje parece impossível pode estar a apenas 2 meses de distância de você, desde que exista clareza, disciplina e fé no processo. Agora eu quero que você pense: qual decisão você pode tomar hoje que, se mantida com firmeza pelos próximos 60 dias, mudaria completamente o rumo da sua vida? Antes de te mostrar como você também pode aplicar isso e viver transformações reais em apenas 2 meses, quero compartilhar um último relato que me marcou profundamente. Uma seguidora me contou que sempre sonhou em ter um filho. Esse desejo a acompanhava há anos, mas ao mesmo tempo ela carregava uma dúvida no coração. Deveria engravidar ou adotar? O desejo de adotar também era muito forte, porque ela queria dar um lar a uma criança que precisasse de amor. E então, ela e o marido entraram com o nome na fila de adoção. Os meses viraram anos e nada acontecia.
Foram 3 anos de espera, incerteza e ansiedade. Até que, cansada de se debater entre a dúvida e a angústia, ela tomou uma decisão simples, mas transformadora. Começou a se imaginar com um bebê nos braços. Fechava os olhos e se via sentindo aquele cheirinho de recém-nascido, embalando-o com carinho, vivendo a cena como se já fosse realidade. Essa prática trouxe a ela algo que fazia tempo que não sentia: paz. E quando a mente encontra paz, o coração começa a alinhar-se ao que é verdadeiro. 2 meses depois dessa escolha interior, depois de anos de espera sem resposta, o telefone tocou. E a notícia que ela tanto aguardava. Havia chegado o momento de receber nos braços uma criança recém-nascida. A vida dela mudou para sempre. 3 anos de espera. Mas a virada aconteceu justamente no período de 2 meses após ela parar de se angustiar e passar a confiar. Isso mostra que não é sobre ansiedade ou sobre forçar as coisas a acontecerem. É sobre alinhar-se ao tempo certo. Quando você encontra paz, a vida flui. E é exatamente isso que está escrito no grande livro. No Salmo 37, versículo 4, há uma promessa poderosa. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Repare em 2 palavras-chave: deleite e desejos. O texto não diz para você se desesperar, não diz para correr atrás com medo de perder. Ele diz: desfrute, confie, esteja em paz. Quando você se deleita, ou seja, vive com gratidão, calma e confiança, o seu coração entra no ritmo certo, e os desejos começam a se materializar. Foi exatamente o que aconteceu com a minha seguidora. Enquanto ela vivia no tormento da dúvida, nada acontecia. Mas, quando ela passou a viver em paz, como quem já tinha recebido, a resposta chegou. Outro texto bíblico confirma essa mesma lei espiritual. Em Provérbios 3, versículo 5, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso significa que muitas vezes a nossa lógica não vai dar conta de explicar o que está acontecendo. Se você tentar entender tudo, vai se perder na ansiedade. Mas, quando decide confiar, mesmo sem ver como, o caminho vai sendo preparado. E o verso seguinte, Provérbios 3, versículo 6, reforça: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em outras palavras, quando você coloca Deus no centro, ele organiza aquilo que parecia bagunçado. E ainda em Colossenses 3, versículos 14 e 15. Encontramos um ensinamento profundo. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Pense nisso. No futebol, quem apita o jogo é o árbitro. Ele decide o que vale e o que não vale. Assim também deve ser a paz no nosso coração. O que tira a paz não serve. O que mantém a paz deve permanecer. Se durante esses 2 meses você tomar decisões com base na paz interior, você vai perceber que começa a se aproximar de bênçãos que antes pareciam distantes. A paz conduz à clareza, e a clareza leva a boas escolhas. Agora, respira fundo comigo. Relaxa seus ombros. Talvez sem perceber, você estava tenso enquanto ouvia essas palavras. Sinta como é diferente soltar esse peso, porque você e eu fomos chamados para viver em paz, e quando vivemos nesse estado, tudo começa a fluir com mais leveza. A vida abre portas que antes pareciam trancadas. 2 meses podem ser o bastante para você testemunhar uma transformação concreta na sua vida. Nesse período, coisas extraordinárias podem florescer, desde um avanço inesperado no trabalho, um crescimento nos seus negócios, uma melhora perceptível na saúde, até a cura de relacionamentos que pareciam desgastados. Esse tempo não é sobre esperar milagres passivamente, mas sim sobre cultivar diariamente os estados emocionais que aceleram a materialização de bênçãos. O texto sagrado nos lembra que somos parte de um só corpo, chamados para viver em harmonia e em paz, e termina com um lembrete poderoso: a gratidão. Só esse trecho já nos entregaria uma chave de ouro.
Porque, se você se mantiver em amor, paz e gratidão, sua vida naturalmente se abre para receber em poucos meses aquilo que parecia distante. Porém, quero ir além e compartilhar ainda mais tesouros com você. Eu tracei uma correlação entre os sentimentos que você precisa alimentar e aqueles que precisa aprender a dissolver. Essa troca de energia é o que abre caminho para a manifestação rápida. E não importa se em 2 meses, em 1 ou em 3. Quando você entra nessa frequência, o tempo deixa de ser uma preocupação. Você simplesmente confia que tudo virá no momento exato. Vamos entender isso de forma prática. A fé é a certeza do invisível. Logo, certeza é o oposto da dúvida. Enquanto a dúvida paralisa, a certeza move montanhas. Lembro de uma seguidora que compartilhou comigo seu desejo de ser mãe. Parte dela sonhava em adotar, outra parte queria engravidar. A dúvida constante bloqueava o processo. Quando ela conquistou clareza, o caminho se abriu. Esse é o poder da definição interior. Outro ponto é a paz versus a ansiedade. Quando a ansiedade aparecer, perceba no corpo: respiração acelerada, ombros tensionados. Respire fundo, solte devagar, relaxe os músculos. Ao invés de se deixar dominar pela pressa, volte ao estado de paz porque é nele que as coisas florescem. Da mesma forma, temos a confiança versus a preocupação. Em momento algum fomos orientados a viver cheios de preocupações. Ao contrário, há uma promessa de que planos maiores do que os nossos já estão preparados. Enquanto você imagina, pede e visualiza, existe uma força invisível que multiplica e expande além da sua capacidade de pensar. Preocupação rouba energia criativa. Confiança gera movimento invisível. Outro aspecto fundamental: relaxamento versus inquietação. A inquietação faz a mente girar como um ventilador desregulado. Já o relaxamento traz a lembrança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse estado não é inércia, mas é descansar interiormente, mesmo agindo com sabedoria. Existe também a clareza versus a confusão. Confusão trava até mesmo o agir divino, porque não há direção. Se você pede sem clareza, como será atendido? É como encomendar algo sem dizer o endereço. Houve um pastor coreano que, ao pedir uma bicicleta em oração, ouviu: seja específico. Me diga as cores, os detalhes, como exatamente você deseja. E quando ele foi claro, recebeu. Isso mostra como clareza abre caminho. Outro contraste é o deleite versus atenção. Deleitar-se não significa ficar parado esperando cair do céu, mas sim encontrar prazer e gratidão no processo, antes mesmo da colheita. É se alegrar com as pequenas evidências, com os sinais diários e confiar que a colheita vem. E aqui está um detalhe importante. Enquanto você cultiva esses estados internos, naturalmente surgirão desafios, dúvidas ou momentos de medo. Mas, ao invés de se entregar, mude a frequência, fale consigo mesmo. Acalme-se, vai dar certo. Algo bom está surgindo a partir disso. Transforme a aflição em combustível de fé. E lembre-se, ao plantar uma semente, você não cava o solo todos os dias para ver se ela germinou. O crescimento acontece no invisível, debaixo da terra, até se tornar visível. Assim também é na vida. Em 2 meses, se você sustentar sentimentos de paz, amor, clareza, confiança e gratidão, sua realidade começará a se alinhar a esse novo padrão vibracional. Todos esses sentimentos que eu citei, tanto os bons quanto os ruins, estão o tempo todo disponíveis para você. O segredo está em decidir conscientemente em qual deles você vai permanecer a maior parte do tempo. Sim, às vezes você pode vacilar, se pegar preocupado, ansioso ou em dúvida. Mas não se culpe por isso. Basta voltar para os sentimentos bons, porque é esse equilíbrio que faz a diferença. E aqui vai um alerta importante. Não escave a semente antes da hora. Imagine que você plantou uma semente hoje. Se amanhã, depois e todos os dias você abrir a terra para conferir se já está brotando, você compromete o processo.
ou a semente estraga, ou demora muito mais para florescer. E é exatamente isso que acontece quando você fica toda hora conferindo conta bancária, exames, sintomas, mensagens do parceiro ou resultados imediatos. Cada vez que você escava, você interrompe o processo invisível que já estava acontecendo. A lei é simples. Plante, regue com bons sentimentos e confie. Relaxe os ombros, respire fundo agora mesmo comigo e declare em voz baixa: eu confio. Eu confio que vai dar certo. Eu confio que já está acontecendo. Não se apegue obsessivamente à contagem dos 2 meses. O tempo não é o ponto central, é apenas um símbolo. Quando você relaxa, se rende e sustenta esses sentimentos, o tempo deixa de ser obstáculo e se torna apenas testemunha daquilo que já nasceu dentro de você. E é exatamente isso que eu quero propagar com profundidade com esse canal Enriqueça Sua Vida, que foi criado para mulheres e homens que sabem que Deus tem uma vida de abundância preparada e que podem sim prosperar, que a vida é mais do que apenas trabalhar, pagar contas, não saber se vai aposentar e morrer. Mas que muitas vezes precisam de ferramentas práticas para permanecer firmes nesses sentimentos de fé, paz, confiança e clareza. Aqui nesse canal eu ensino passo a passo como alinhar sua mente àquilo que a palavra já promete. Vida em abundância. Então, hoje você tem 2 caminhos. Mergulhar no canal. Enriqueça sua vida, para transformar profundamente sua vida espiritual e material. Ou permanecer com dúvida, medo, preocupação e com uma vida estagnada. De qualquer forma, não adie o seu processo. 2 meses são suficientes para Deus fazer algo extraordinário, se você destravar o que está te impedindo. Agora me conta aqui nos comentários. Qual semente você quer ver brotar nos próximos 2 meses? Escreva, declare e compartilha, porque quando você escreve, você começa a materializar. E não esquece, sinta o novo, viva o novo. Deus tem pressa em te abençoar, só falta você se alinhar com essa abundância.